Ah, o dia dos namorados. Um dia tão bonito pra você aproveitar com seu parceiro ou sua parceira. Um dia que sinceramente eu nem percebo que passa. Até porque eu nem tenho namorada, então, sinceramente, por que eu me importaria? Se eu pudesse, eu provavelmente estaria dormindo essa hora. Mas desde que eu criei esse canal, eu não posso simplesmente ignorar essa data. Afinal, né, Sonic, Chips, Fendel, vocês já entenderam. Então eu tive que fazer um vídeo temático. Fazer o quê, né? Mas chega de enrolação. Hoje nós vamos avaliar alguns tipos de Sonic. E lembrando, tudo é baseado na minha opinião. Então se você discorda de alguma coisa, pode comentar aí embaixo. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro chip que eu quero avaliar aqui é Sylvase. E assim, eu gosto bastante desse chip. Eu não vou negar. Dos que existem na franquia, esse é um dos que eu mais gosto. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um problema com ele. Por mais que eu goste da ideia dos dois juntos, eu nunca consegui enxergar eles totalmente como um casal, sabe? Pra mim, a relação deles passa muito mais a vibe de irmãos ou de melhores amigos que confiam no outro do que uma vibe romântica. E não me levem a mal, eu gosto bastante do chip. Os dois combinam, têm boas dinâmicas e tiveram várias interações legais ao longo da franquia. Só que todas as vezes que eu vejo os dois juntos, a sensação que eu tenho é mais de parceria do que de romance. Talvez seja só impressão minha, mas é a forma como eu mais enxerguei os personagens. Mesmo assim, eu respeito completamente quem shippa os dois. Inclusive, eu entendo perfeitamente porque esse chip é tão popular dentro da franquia. Agora falando de um chip que veio diretamente dos quadrinhos, o Spangle. E assim, esse é um chip que eu particularmente não acompanho tanto. E não tem nada a ver com o fato de ser um casal lésbico. O que mais me pega nesse chip é a diferença de personalidade das duas. Enquanto a Tango tem uma personalidade muito mais energética, impulsiva ou explosiva até, a Whisper é praticamente o oposto. Ela é quieta, reservada e costuma guardar os sentimentos pra si mesma. E eu sei que tem muita gente que gosta do chip justamente por conta disso. Afinal, existe aquele velho ditado: os opostos se atraem. Só que, pessoalmente, esse tipo de dinâmica nunca foi muito minha praia. Talvez porque eu me identifico mais com umas pessoas mais fechadas, entre muitas boas aspas, já que quem me conhece por gente sabe que eu não sou tão fechado assim. Então, eu não consigo enxergar tão facilmente uma relação funcionando entre duas personalidades tão diferentes. Mas isso é apenas uma forma como eu vejo, porque olhando pelo lado de quem gosta do chip, dá pra entender perfeitamente o apelo. As duas têm uma amizade forte, se apoiam bastante e possuem vários momentos marcantes nos quadrinhos. Então, mesmo não sendo um chip que eu acompanho ou torça muito, eu respeito completamente quem gosta dele. Só não é muito minha vibe. Agora falando de um chip que eu particularmente acho muito fofo, Tails e Cream. Sinceramente, eu nunca entendi por que algumas pessoas tratam esse chip como se fosse algo criminoso. Talvez seja porque muita gente pensa que o Tails é um adolescente em comparação com a idade da Cream. E o motivo de eu gostar tanto desse chip é justamente esse. Os dois são apenas crianças. Não existe nenhuma interação romântica explícita entre eles na franquia. Mas dá pra perceber que as personalidades combinam bastante. Os dois são educados, gentis, gostam de ajudar os outros e possuem um jeito mais tranquilo em comparação com vários outros personagens da série. Por isso, quando eu vejo esse chip, ele passa uma sensação muito inocente e genuína. Não é um daqueles casais que dependem de drama ou de uma rivalidade pra funcionar. É simplesmente um caso em que eu olho para os personagens e penso, eles combinam. Particularmente, eu gosto bastante desse chip. E se algum dia a SEGA decidir fazer uma história ou um jogo que se passe anos no futuro, eu acharia legal ver esses dois com uma relação muito mais próxima. Porque, sinceramente, eu acho esse chip muito fofo. Agora falando de um chip um tanto estranho. Maria e Shadow. Não. Próximo. Mas falando sério agora, cara, eu realmente não consigo entender esse chip. Pra mim, ele simplesmente não funciona. Primeiro, porque toda a relação entre os dois sempre foi construída de uma forma muito mais próxima de uma família do que de um casal. A Maria foi uma das pessoas mais importantes na vida do Shadow, e a principal razão pela qual ele seguiu em frente depois dos acontecimentos da Ark. E é justamente por isso que eu nunca consegui enxergar nenhum tipo de romance entre os dois. Além disso, ainda tem o fato de que a Maria é uma humana e o Shadow é um ouriço criado artificialmente. Então, no geral, esse é um daqueles chips que eu não consigo de jeito nenhum comprar. Se você gosta, tudo bem, cada um tem sua opinião, mas definitivamente não é minha vibe. E lembrando que eles são irmãos, tá?
Agora, saindo dos chips estranhos e indo para um que realmente eu gosto. Knuckles e Rouge. Até que enfim é um chip que eu apoio sem precisar pensar duas vezes. E o principal motivo é a dinâmica dos dois. Desde que a Rouge apareceu na franquia, ela vive provocando o Knuckles. Seja tentando colocar as mãos na esmeralda mestre, seja tirando sarro dele ou simplesmente implicando por diversão. E sinceramente, esse é exatamente o tipo de romance que eu gosto. Um casal que vive se provocando, fazendo brincadeiras e implicando um com o outro, sem necessariamente deixar de se importar. Pra mim, isso gera uma dinâmica muito mais divertida do que simplesmente colocar dois personagens juntos e pronto. Inclusive, eu já admito que se eu tivesse uma namorada, provavelmente eu seria esse tipo de pessoa. O cara que vive fazendo piada, provocando e brincando o tempo todo. Claro, sem passar dos limites. Mas voltando ao assunto, é justamente por isso que eu gosto tanto desse chip. A personalidade dos dois se completam muito bem. A Rouge é mais provocadora, confiante e manipuladora, enquanto o Knuckles é mais sério, direto e acaba caindo nas provocações dela com frequência. Então, no final das contas, esse é um chip que eu curto bastante e um dos que eu mais consigo enxergar funcionando dentro da franquia. Agora falando de um chip que fica bem no meio a meio pra mim. Shadow e Amy. Esse é um daqueles casos em que eu não odeio o chip, mas também não consigo dizer que sou fã. Sinceramente, ele não funciona muito pra mim. O principal motivo é que eu sempre cheguei a relação dos dois como uma relação de respeito. A Amy foi uma das pessoas que ajudou o Shadow durante os acontecimentos de Sonic Adventure 2. Foi ela quem fez o Shadow lembrar da promessa que ele fez pra Maria e escolheu o caminho certo no final da história. E foi justamente por causa desse momento que muita gente começou a shippar os dois. Só que pra mim, isso nunca foi suficiente para transformar uma relação em algo romântico. Eu consigo chegar a uma amizade, por mais que o Shadow não considere ninguém como amigo. Eu consigo chegar a uma admiração ou até um respeito, mas romance nem tanto. Principalmente porque o Shadow é um personagem extremamente fechado. E como eu falei antes, a SEGA já deixou bem claro várias vezes que ele não é exatamente o tipo de pessoa que sai criando laços de amizade com todo mundo. Ele costuma enxergar os outros muito mais como aliados do que como amigos, como eu mencionei. Então a ideia de ele abrir uma exceção tão grande assim nunca me convenceu completamente. Agora, uma coisa eu admito, é um chip fofo. Os dois são completamente diferentes. Enquanto o Shadow é mais sério, frio e reservado, a Amy é energética, otimista e bastante emocional. Mas aí voltamos para um ponto que eu já comentei antes no vídeo. Esse tipo de romance baseado em opostos simplesmente não é muito minha praia. Eu não tenho nada contra quem shippa, mas eu só não consigo comprar a ideia da mesma forma que outras pessoas conseguem. No fim, é um meio a meio para mim esse chip. Agora vamos falar de um chip que eu particularmente gosto, mas eu não chego a shippar tanto, Sonic Blaze. E eu vou ser sincero, eu acho esse chip bem legal. Um dos motivos é que os dois acabam ocupando papéis muito parecidos dentro de seus respectivos mundos. Muita gente até brinca de que a Blaze é praticamente um Sonic de outra dimensão. Claro, os dois têm personalidades bem diferentes. Enquanto o Sonic é mais descontraído, impulsivo, brincalhão, a Blaze é muito mais séria, disciplinada e responsável. Mas é justamente essa diferença que torna a dinâmica deles interessante. Outro motivo pelo qual eu gosto bastante desse chip são as interações entre os dois, principalmente nos quadrinhos da IDW. Sempre que eles aparecem juntos, a conversa flui muito bem e dá pra perceber que existe um respeito mútuo enorme entre os dois. Inclusive, tem um momento em uma edição focada só nos dois, em que o Sonic segura a mão da Blaze e ela simplesmente fica sem reação. E eu admito que esse é um dos momentos mais fofos envolvendo os dois personagens. Mas apesar de tudo isso, não é um chip pelo qual eu torço ativamente. Eu gosto dele, acho legal, acho que funciona. Mas não é aqueles casais que eu fico esperando desesperadamente virar canon. Pra mim, ele fica bem no meio do caminho. Se algum dia a SEGA decidir canonizar o chip, eu vou aceitar numa boa. Mas se nunca acontecer, eu também não vou me incomodar. É um daqueles casos em que eu gosto da ideia, mas não dependo dela para gostar dos personagens. E esse é meu ponto. Agora vamos falar de um chip que eu gosto, mas que é um pouco difícil de defender justamente porque ele pertence a um universo que não é canônico para os jogos. Tails e Cosmo. A série de Sonic X deixou bem claro que os dois tinham uma química muito boa durante boa parte das cenas em que apareciam juntos. E isso foi suficiente para que muita gente começasse a shippar os dois, principalmente durante o arco dos Metarex. Eu particularmente nunca fui um daqueles fãs que torciam desesperadamente pelo casal, mas admito que eles eram muito fofos juntos. A relação dos dois foi construída aos poucos, mostrando o Tails ajudando a Cosmo e os dois criando uma confiança muito grande um no outro. E na minha opinião,
O momento mais marcante desse chip é justamente a despedida da Cosmo. Quando ela decide se sacrificar para impedir a ameaça dos Metarex, a cena acaba sendo uma das mais emocionantes de toda a série. Inclusive, na versão original japonesa, durante esse momento, a própria Cosmo diz ao Tails que o ama. E isso fez com que muita gente passasse a enxergar os dois como um casal de fato. Na minha opinião, é um chip bem legal e que foi bem trabalhado durante o Sonic X. Claro, eu acho que poderia ter sido um pouco mais desenvolvido, mas com o que a série apresentou, pra mim já foi suficiente pra criar uma relação convincente e bastante emocionante. Agora vamos falar de um chip que eu particularmente amo, Soname. Cara, eu nem tenho o que dizer. Na verdade tem sim. Desde a criação da Amy, ela sempre foi representada como a típica garota apaixonada. Durante muito tempo, essa acabou sendo uma das principais características da personagem. Só que com o passar dos anos, ela foi evoluindo bastante. Ela deixou de ser vista apenas como aquela garota que corria atrás do Sonic e passou a ser uma personagem muito mais madura, independente e responsável. E falando a verdade, essa mudança ficou muito evidente na série do Sonic Boom. Na minha opinião, esse foi um dos grandes acertos daquela série, tanto que essa nova personalidade acabou influenciando a forma como a Amy passou a ser retratada em produções posteriores, até em remasterizações e jogos mais recentes como Shadow Generations. Dá pra perceber que essa versão mais madura da personagem continua presente, mesmo quando o jogo original foi lançado antes da série. Eu lembro até de ver muita gente reclamando dessa mudança, mas sinceramente eu gostei e acho que isso acabou melhorando muito a dinâmica entre ela e o Sonic. Antigamente, a insistência da Amy era justamente um dos motivos pelos quais eu não conseguia enxergar os dois como um casal, entre muitas aspas. Hoje em dia, porém, contudo, todavia, a situação é diferente. Nos jogos mais recentes, como Sonic Frontiers, a relação entre os dois parece muito mais natural. Existe um carinho, respeito e uma conexão que vai além das piadas antigas. Além disso, a própria SEGA já fez diversas referências e momentos que alimentam esse chip ao longo dos anos. Por isso, muita gente considera Soname praticamente como canônico, mesmo que os dois nunca tenham oficialmente namorado. Eu particularmente gosto muito desse chip, espero que um dia ele seja canonizado. Mas ao mesmo tempo, se a SEGA decidir manter os personagens apenas como amigos, desde que a dinâmica continue a mesma, continue sendo bem escrita e preserve a essência dos personagens, pra mim também tá ótimo. Agora, se um dia resolverem oficializar o casal, eu vou ficar muito feliz. Agora, falando de um chip que, na minha opinião, é bem legal, mas que eu não chego a shippar. Silver e Amy. O principal argumento que eu vejo as pessoas usando para defender o casal é que os dois acabam sendo, por assim dizer, esquecidos por suas supostas almas gêmeas. No caso, a Amy pelo Sonic e o Silver pela Blaze. Eu até entendo esse raciocínio. Daria até para dizer que eles funcionariam como um casal dos excluídos, o que é uma ideia bem interessante. Outro motivo pelo qual esse chip é tão popular é a amizade entre os dois, principalmente por causa das interações de Sonic 2006. Inclusive, quem conhece o jogo sabe que existe aquele momento em que a Amy confunde o Silver com o Sonic. Uma cena que acabou virando bastante meme, pelo fato da Amy não enxergar direito. Além disso, essa proximidade também aparece nos quadrinhos da IDW. Os dois fazem parte da Resistência, trabalham juntos e demonstram um respeito mútuo e uma amizade muito próxima. E eu tenho que admitir que isso cria uma dinâmica bem legal entre eles. Talvez até fosse interessante ver essa relação sendo um pouco mais explorada no futuro, mas ao mesmo tempo eu continuo enxergando os dois muito mais como grandes amigos do que como um casal. Então, esse é um daqueles chips que eu gosto da ideia. Acho interessante e entendo perfeitamente quem torce por ele. Só que, pessoalmente, não é um casal pelo qual eu fico torcendo. Eu torço o nariz pra ele. É um chip legal, mas fica no meio a meio pra mim. Agora falando de Shadow e Rouge. Bom, aqui a situação fica um pouco mais complicada. Pra resumir bem, eu nunca consegui enxergar o Shadow e a Rouge como um casal. Na verdade, a relação deles sempre me passou uma sensação muito mais de parceria do que de romance. Os dois trabalham juntos há bastante tempo, fazem parte do Team Dark e demonstram um grande respeito um pelo outro. Por isso, a dinâmica deles lembra muito mais dois irmãos ou dois parceiros que confiam um no outro. Eu já falei algo parecido quando comentei sobre Shadame. Na minha visão, o Shadow é um personagem extremamente fechado. Ele dificilmente cria vínculos emocionais com outras pessoas.
e costumo enxergar os demais muito mais como aliados do que como amigos. Então, mesmo reconhecendo que ele e a Rude têm uma ótima relação, eu nunca senti que existisse uma química romântica entre os dois. O que eu vejo é uma amizade muito forte e uma parceria construída ao longo de várias aventuras. Por isso, esse chip simplesmente não funciona muito bem pra mim. Ainda existe outro detalhe curioso. Quando falamos da idade do Shadow, a discussão sempre fica meio estranha. Fisicamente, ele existe há mais de 50 anos, desde sua criação na Ark, mas passou boa parte desse tempo em animação suspensa e é retratado como alguém com aparência e comportamento de adolescente, basicamente com 15 anos, a mesma idade do Sonic, pra você ter noção. Então, essa questão da idade acaba sendo um assunto bem confuso dentro da própria franquia. No fim das contas, eu respeito quem gosta de Shadow e Rouge, mas pra mim eles funcionam muito melhor como grandes parceiros do que como um casal de fato. Agora falando de um chip que de longe é um dos mais adultos da franquia, Vector e Vanilla. E calma aí, quando eu digo adulto, não tô falando daquilo que você provavelmente tá pensando. Vai tomar banho. Eu tô falando literalmente da idade dos personagens. O Vector já é apresentado como um personagem adulto e a Vanilla também é retratada como uma personagem madura e mãe da Cream. Então, diferente de vários outros chips da franquia, esse aqui envolve dois personagens que passam uma idade muito mais adulta. E eu tenho que admitir que, pra mim, esse casal funciona. Claro, olhando por fora, é até engraçado. A Vanilla é uma coelha e o Vector é um literal crocodilo. São duas espécies completamente diferentes. Muito diferente mesmo. Mas dentro do universo de Sonic, isso nunca foi um fator que me incomodou. O que realmente importa pra mim é a dinâmica entre os personagens. O jeito que o Vector demonstra interesse pela Vanilla acaba sendo bem divertido. Dá até pra perceber que ele tenta impressioná-la em alguns momentos, o que rende cenas engraçadas. E a Vanilla também não é santa não, hein? Ela também fica provocando o Vector. Então, sinceramente, esse é um chip que eu aceito tranquilamente. É um dos meus favoritos da franquia. Pra mim funciona. E pra mim tá bom. Agora vamos falar de um chip que pra mim é bem difícil de engolir. Sonic e Sally. Antes de tudo, eu entendo perfeitamente por que esse casal tem tantos fãs. Afinal, durante muito tempo, ele foi um relacionamento mais próximo de um casal oficial que o Sonic já teve dentro de uma parte da franquia. Enquanto isso, a Amy acabava ficando em segundo plano em várias histórias. Então, faz total sentido que muita gente tenha criado um carinho enorme por esse chip. Mas, sendo bem sincero, eu nunca consegui shippar os dois. Eu reconheço a importância deles para as histórias dos quadrinhos e das animações. E respeito quem gosta do casal. Só que pra mim a química nunca bateu. Nunca foi um casal que eu olhava e pensava, esses dois realmente combinam. Talvez seja simplesmente uma questão de gosto pessoal. Mas além disso, eu também nunca consegui me acostumar muito com a ideia do Sonic e da Sally como um casal. Mesmo sabendo que isso realmente aconteceu em uma boa parte da franquia, eu nunca consegui comprar essa ideia completamente. Então, esse é um daqueles casos em que eu respeito o contexto e entendo porque tanta gente gosta. Mas não é um chip pelo qual eu torço. Afinal, né, a história já foi encerrada. Agora uma coisa eu admito. Se for pra comparar, eu ainda acho muito mais fácil aceitar Sonic e Sally do que Sonic e Elise. Aí já é outra história. E sinceramente, prefiro mil vezes lembrar da Sally como um dos pares românticos e mais marcantes do Azulão do que entrar nessa discussão de Sonic 2006. Vai pra lá. Agora vamos falar do melhor chip de todos. Sim, esse definitivamente tinha que estar no vídeo. E claro que eu tô falando de Sonedo. Peraí, vocês acharam mesmo que eu ia colocar isso como o melhor chip do vídeo? Cara, o que mais me surpreende nesse chip é que, pelo que muita gente conta da comunidade, ele começou como uma brincadeira e um meme. Só que por algum motivo uma parte da fandom resolveu levar a ideia extremamente a sério. E aí o negócio saiu do controle. E antes que alguém entenda errado, o motivo de eu não gostar desse chip não tem nada a ver com o fato de ser um casal entre dois personagens masculinos. Esse simplesmente não é o ponto.
O que mais me faz torcer o nariz são algumas fanarts e interpretações que surgiram ao longo dos anos. Cara, tem umas artes que eu olho e simplesmente não tem como defender. Existem várias artes legais e feitas na brincadeira, mas também existem algumas que conseguem deixar qualquer pessoa confusa. Então, pra mim, esse é um daqueles chips que funcionam muito melhor como um meme da comunidade do que como um casal que eu realmente conseguiria levar a sério. E no fim das contas, quem gosta, gosta. Mas eu continuo enxergando o Sonedel muito mais como uma piada interna e um meme da Fandel do que como um chip pra se levar a sério. Cara, mano, se tu gosta de Sonedel, a escolha é tua, mas na minha opinião esse chip não presta e é isso. Claro, né? Respeitando completamente quem acha que os dois são, né? Mas pra mim o Sonedel não funciona justamente por causa das artes e pelo fato também de Sonic e Shadow serem rivais. Mas é aquilo que eu falei, né? Os opostos se atraem. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar, eu queria falar uma coisa. Eu só peguei alguns chips que eu mais conhecia. Claro, existem muitos outros. Mas se eu fosse falar de todos eles, o vídeo ia ter, sei lá, meia hora ou até uma hora de duração. E eu sinceramente não queria isso. Então eu acabei selecionando só alguns para trazer aqui. Mas se esse vídeo tiver um certo engajamento, talvez eu traga uma parte 2 no ano que vem. Tô zoando, não vou aguentar esperar todo esse tempo. Então, se vocês quiserem uma continuação, é só deixar nos comentários quais chips ficaram de fora desse vídeo que você gostaria de ver. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal porque isso ajuda demais. E também porque vocês não têm noção do trabalho que dá pra fazer um vídeo desse tipo. Entre escrever roteiro, gravar, editar e procurar imagens dá um trabalhão. E também porque fazendo isso você dá aquele incentivo para continuar. E claro, lembre-se de que tudo isso que foi dito aqui foi baseado apenas na minha opinião. Se você concorda ou discorda de alguma coisa, pode comentar aí embaixo. Só vamos manter o respeito, porque no fim das contas, cada um tem seu chip favorito. No mais, espero que você tenha um ótimo dia dos namorados. Se você namora, aproveite bastante esse dia com a pessoa que você ama. Se você não namora, relaxa que uma hora sua vez chega. Não precisa ter pressa. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. O meu nome é Chronic. Um abraço, até a próxima e um feliz dia dos namorados. Bye bye.